Vamos começar uma nova série hoje. Vamos falar sobre anjos. Vamos falar sobre anjos bons, anjos maus, sobre não provocar os anjos, tudo sobre anjos. Há muito na Bíblia sobre os anjos e, sabe, ao longo dos anos, eu não sei bem como aconteceu, mas de alguma forma, nós lemos estas coisas no Velho Testamento e pensamos como foi grande tudo isso que os anjos fizeram. Mas de alguma forma temos a ideia de que tudo isso passou, sabe? Mas quando olhamos o Novo Testamento e descobrimos que haviam colocado Pedro na prisão, os apóstolos na prisão, e os anjos tiraram Pedro, tinham colocado Pedro na prisão e iam arrancar a cabeça dele na manhã seguinte. E eu quero dizer, um anjo, houve um grande terremoto, sabe? E um anjo abre a porta da cela e deixa ele sair? E Pedro ainda estava dormindo, o anjo teve que chutá-lo para ver se ele acordava. Agora, sabe, se te colocassem na prisão e planejassem usar a guilhotina e tirar sua cabeça na manhã seguinte, será que você dormiria tanto? Bem, Pedro dormiu. Ele estava num sono profundo. Ele achou que tinha tido uma visão quando o anjo levou à rua e deixou ele solto. Lá estava ele andando pela rua, finalmente ele entendeu que era verdade. E daí ele foi para a casa de João Marcos, mas eu quero ir com você para Hebreus, porque no livro de Hebreus, no primeiro capítulo, o primeiro capítulo de Hebreus vem tratando sobre o assunto do ministério de Jesus e do ministério dos anjos. E ele, veja a essência disso, ele nos ensina que Jesus é maior do que os anjos. Vamos começar com o verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez os mundos. Agora, vá para o versículo 4. Não dá para pular o versículo 3, não, vamos continuar e ler o verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, sendo feito muito melhor do que os anjos, uma vez que ele, por herança, obteve um nome mais excelente do que eles. Agora note que ele está comparando o ministério de Jesus e Jesus com os anjos. Pois a qual dos anjos ele disse alguma vez, tu és o meu filho, hoje eu te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Agora, sabe, ele não disse isso a anjos, ele disse isso a Jesus, então ele está mostrando a diferença entre o ministério de Jesus e o ministério dos anjos. Verso 7. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho ele diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Agora, alguns de vocês talvez não saibam, provavelmente a maioria sabe, que o mundo que existiu antes da época de Adão, o mundo que havia, vamos colocar desta forma, era governado pelos anjos, era governado por anjos. A Terra hoje não é governada por anjos. Para governar, Deus deu autoridade ao homem sobre este planeta. E eu sei que essas declarações podem deixar alguns confusos, mas eu não tenho tempo para me aprofundar nisto. Mas em Gênesis capítulo 1, você encontra que quando Satanás apareceu no Jardim do Éden, veja, você tem que ler muitas outras passagens para ter toda essa informação. Eu vou te dar as informações e você vai e pesquisa. Por exemplo, se você tiver a Bíblia de Dake ou uma opção de pesquisa na Bíblia, vai descobrir que Satanás já havia governado, ou Lúcifer, que se tornou Satanás, já havia governado sobre nações e já havia sido expulso do céu quando apareceu no Jardim do Éden. E lá ele teve que tomar emprestado o corpo da serpente para se manifestar. Porque, entende, qualquer ser espiritual neste planeta hoje que não tenha um corpo é muito limitado no que pode fazer a não ser que entre num corpo. Então Satanás tem um corpo espiritual, mas ele não tem um corpo físico, um corpo de carne, sangue e ossos como nós temos. Desta forma, ele tem que entrar em algum corpo para se manifestar e por isso tomou emprestado o corpo da serpente para se manifestar. Então as Escrituras revelam que este mundo que haveria de vir no reino de Deus não seria governado por anjos. Por isso este mundo não é governado por anjos. Mas então o que nós vemos aqui é Deus comparando, é a palavra de Deus comparando o ministério de Jesus com o ministério dos anjos. Vamos pular aqui para o versículo
Verso 13. A qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Bem, sabemos que ele nunca disse isso aos anjos, não é? Ele disse isso aos homens. Não, ele disse isso a Jesus, não foi ao homem. Assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos como estrado dos teus pés. A qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles, veja isso. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que serão herdeiros da salvação? Somos nós, não é? Nós não somos herdeiros da salvação? Agora, de alguma maneira, a gente acabou entendendo da seguinte forma: bem, aconteceu no Velho Testamento, aconteceu no Novo Testamento, no livro de Atos, em outros lugares, mas de alguma forma, esse negócio de anjos já passou? Bem, eu vou colocar dessa forma. Eu penso que o ministério dos anjos é o ministério mais negligenciado hoje, porque as pessoas desistiram de crer nele. E Jesus disse, seja feito conforme a sua fé. Em outras palavras, se você crê, para que a assistência e o ministério dos anjos se envolva em sua situação e comece a confessar a palavra de Deus sobre isto. Sabe, Salmo 91, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles guardarão, ele dará ordem aos anjos a nosso respeito. Mas se você não crê nisso, não vai produzir nada. Sabe, você vai falar mal dos anjos e ele, sei lá, vai ficar sentado num sofá olhando? Porque os anjos são espíritos ministradores. Sabe, eu vou falar dessa forma, talvez não seja a forma mais correta de falar, mas eles são máquinas espirituais, sabe? Eles são criados para fazer certas coisas e uma delas é servir àqueles que são herdeiros da salvação. Bem, somos nós.